Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Hoje com a doutora Carolina Belardo, médica geriatra, seja bem-vinda. Obrigada. Natália Silveira, terapeuta ocupacional, seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Edivaldo. E o tema de hoje é processo demencial, né? É um tema que vem se aflorando na internet, com bastante cuidadores familiares vem expondo os cuidados, como que é o manejo, que não é nada muito tão simples, mas também é algo muito desgastante, né, Carol? E a gente precisa, como equipe multi, acolher esses familiares. Como que é lá no consultório quando chega e tem que dar esse diagnóstico pesado? Isso de todas as síndromes demenciais, né? Vamos falar de tudo de uma forma geral. Então, para se dar um diagnóstico de demência, então, isso é uma coisa que deve ser muito cautelosa e a gente se preparar para dar essa notícia. Como a gente se prepara para dar qualquer outra notícia de uma doença crônica, progressiva, incurável, no caso de uma neoplasia, por exemplo. Então, a gente vai ter que ter muita cautela e tranquilidade para conversar com o paciente e com o familiar. E saber que, em alguns casos, o paciente, naquele momento, não quer saber sobre aquela doença, não quer saber o que está acontecendo. Em alguns casos, o paciente vem e quer saber tudo o que está acontecendo, né? E depende do momento da doença. Tem pacientes que já chegam pra gente numa demência moderada grave, né? Que ele está alheio àquela notícia. Que ele está alheio àquela notícia, mas muitas vezes não. E esse é um grande desafio, porque é um paciente que tem uma reserva cognitiva, que sabe o que está acontecendo, se percebe diferente, e isso é muito, muito delicado, né? Mas é por isso que eu digo que ao longo do segmento como geriatra, a gente constrói, né, uma relação e a gente constrói um diagnóstico. Então, assim, quando se chega com uma queixa de memória, primeiro é importante a gente desmistificar e a gente vai investigar. A gente vai fazer uma avaliação cognitiva. Normalmente no consultório eu mesmo aplico um que chama MOCA, que é uma triagem muito boa para avaliação cognitiva. E uma avaliação funcional, que quem responde essa avaliação funcional é o familiar, que consegue olhar para o paciente e ver como ele está. E a gente vai entender se existe uma síndrome demencial. Dito isso, a gente vai iniciar uma investigação e a gente vai fazer um segmento, né? Em alguns casos, a gente precisa da avaliação neuropsicológica para complementar. Outros casos fica evidente pela primeira avaliação que existe. Quando um paciente volta, a gente vai sentir, de fato, né, o quanto aquele paciente está preparado para receber aquela notícia ou não, né? Então, assim, muitas vezes não é de cara uma demência. Às vezes é um transtorno cognitivo leve que vai ser acompanhado e que na próxima, ou em 6 meses, ou 1 ano, pode virar uma demência, né? E que eu queria dizer que, por exemplo, demência é um termo amplo, genérico, mas para as pessoas entenderem o que é uma demência, né? Porque as pessoas pensam só no Alzheimer, só na memória. Só na memória, né? Então, assim, demência é uma alteração cognitiva que pode ter várias funções, então pode ser memória, linguagem, função executiva, função visoespacial, então são vários domínios cognitivos que são avaliados. Então, se ele tem uma alteração cognitiva associado a uma perda funcional, que a gente vê pelas escalas de funcionalidade, se caracteriza uma demência. Ponto. Qual é a demência? Que a gente quer saber o nome. Mas é Alzheimer, não... A gente vai abrir um leque, né? Normalmente, na demência, a demência de Alzheimer é a mais comum, né? Então, assim, normalmente, Alzheimer, o que mais é acometido é a memória, a linguagem e, às vezes, a visoespacial junto, mas depois executivo. Diferente de uma demência vascular, que muitas vezes a função executiva é muito ruim. É a mais prejudicada. Tem pacientes que têm uma demência mista, que é Alzheimer e vascular. Como a gente vai saber qual é? Tem a demência frontotemporal, que também é muito comum, mas que acomete mais jovens, tem muita alteração de comportamento. Lewy, que é uma que a gente sabe que tem muita alucinação visual, um parkinsonismo. Então, tem algumas características e cada uma funciona de um jeito. E como que a gente sabe? Ao longo da evolução, né? Existem marcadores, biomarcadores, existem hoje exames de ressonância
que marcam a proteína tal, ou marcam as proteínas específicas de cada demência, existem, mas isso não é corriqueiro, e a gente consegue fazer o diagnóstico clínico, pela história, que é muitas vezes muito clássica, né, que o familiar traz. Comportamento, né? Sim. Isso. E lembrar, você falou de comportamento, muitas vezes, antes de alteração cognitiva, tanto que isso já entrou até nos critérios, assim, antes da alteração cognitiva, às vezes o paciente começa com uma alteração psiquiátrica. Então, assim, começou aos 5 anos, ele era de um jeito, agora ele tá mais agressivo, mudou o humor, tá mais depressivo. Ou compulsivo. Compulsivo, alterações de sono. Então, tem algumas alterações neuropsiquiátricas que antecedem as alterações cognitivas. Então, é muito importante a gente estar atento a toda a história clínica, né? E, uma vez feito o diagnóstico, a gente sentar, conversar com a família e com a equipe multidisciplinar, né? Então, assim, desde o início, o paciente vai ter a medicação, vai ter o apoio do médico, mas vai ter a terapeuta ocupacional. Esse paciente vai ter um acompanhamento multiprofissional. Então, assim, e em cada fase da doença, um profissional vai ser mais importante do que o outro, entende? Então, é como uma roda gigante. Como se o médico gerenciasse as questões, mas, assim, inicialmente é muito importante a neuropsicóloga, o estímulo cognitivo, a atividade física, a reabilitação, fisioterapia, se não puder ser com educador físico. Vai ter um outro momento que precisa da fono e da TO, muito, fono e TO. Em todos os momentos, a Nutri junto para orientar. Então, em cada momento, um profissional a gente vai precisar de um profissional da equipe multi, mais ou menos, né? Mas que é muito importante essa conversa entre equipe, né? Para a gente ter o nosso objetivo estipulado e garantir o tratamento de excelência, né? Porque o paciente precisa de um conjunto de medidas para controle. Até porque o médico vai ser visto nas consultas, Sim. né? E vai receber esse retorno dos familiares e da equipe multi, mas quem vai estar ali no tete-a-tete são os cuidadores e a terapeuta ocupacional, que adentra na rotina e orienta para que esse conjunto funcione. Sim. Né? E aí, Natália, como que é essa interação e fazer com que você não fique tão vista para o paciente. Sim. Né, que isso é muito importante para que o cuidador execute. O cuidador seja um cuidador profissional, um cuidador familiar. Execute os cuidados. Muitos pacientes, por conta do próprio diagnóstico, são muito resistentes à equipe multi. Né? Muitos pacientes rejeitam a equipe multi de todas as formas. Né? E às vezes o geriatra me pede para realizar uma estimulação cognitiva ali, né? Que é importante. Eu falo, olha, é muito importante, mas esse paciente não vai me aceitar, não. Vou ter que ir por outra via. E aí a via é a via indireta de orientação aos cuidadores. E muitas vezes esse paciente não me conhece, não me vê, não sabe quem eu sou, porque eu tô ou ali presente ou no teleatendimento sem que esse paciente esteja, para orientar junto com os cuidadores essa rotina, como lidar com os comportamentos. E é precioso que esse paciente não esteja nessa orientação, porque falaremos sobre os comportamentos dele. Né? Pode dizer, é um paciente que está muito alheio a tudo. É importante que ele não esteja presente. Nós vamos expô-lo, né? Então, é importante que não esteja nessa conversa e aí conseguimos manejar os comportamentos, orientar essa família por que ele tem esse comportamento. Muitas vezes a família, quando tem comportamento agressivo, verbalmente ou fisicamente, não consegue entender, mas ele faz de propósito, ele sempre foi assim. Ou ele faz isso porque ele sempre foi ruim, né? Tem essas frases clássicas. E aí a gente diz, olha, pode ter tido uma personalidade muito difícil, mas essa explosão de comportamento agressivo vem acompanhado da doença. Então, vamos ver qual vai ser o manejo. Aí as famílias começam, mas vamos mentir. Não vamos mentir, vamos manejar, porque criar um conflito é muito pior. A gente perde o resto do dia com esse conflito. O resto do dia e todos os ganhos possíveis. E todos os ganhos que a gente possa ter. A gente perde até alimentação, higiene, perde tudo por um conflito que aconteceu às 6 horas da manhã
porque o paciente não queria ir ao banheiro. Então... Eu digo que, assim, regra número 1 para o paciente com demência e alteração comportamental. Não ter conflitos. Então, assim, não discordar. Então, assim, a gente muda o foco, a gente muda o jeito de fazer a intervenção, mas, assim, discordou e tentou explicar uma coisa que não vai dar certo. Sim. E daí você acaba com o processo, com o trabalho que você tinha tido ganhos. Sim, enfim, no atendimento domiciliar, né, Carol, é muito clássico a gente ouvir, ele é muito teimoso. Não é que ele é teimoso, é a forma que nós estamos manejando que está impossibilitando. Que as coisas fluam, né? Então, eu sempre falo, papel e caneta, vai anotar a primeira frase. Sim. Não discordar, né? Concordar e desviar. Então, os pacientes têm muito querem ir embora, querem ir pra casa, querem ir pro trabalho, eles querem ir, né? Eles querem ir em algum lugar. Então, sempre concorda, você vai. Mas sabe o que acontece? Lá tá com um problema, tá sem energia. Vamos tomar um lanche agora? Depois a gente vai? E não quer dizer, eu explico para vocês, não quer dizer que não vai perguntar daqui 2 minutos de novo, não. Vai perguntar. Ou vai perguntando ali meia hora, mas o manejo vai ser sempre esse, para que você consiga ter tranquilidade. Se você diz, você não vai porque você tá ruim da cabeça, você não pode ir para o trabalho, pronto, destruímos todo o processo do paciente. Sim. E entender que, assim, um quadro cognitivo, uma demência, é uma doença de todos, né? Então, não é só o paciente, é uma doença familiar. Então, assim, a família adoece, o paciente está doente e quem cuida pode adoecer também, né? Então, assim, a gente... Pode, na maioria das vezes, adoece. Exato. E a gente, em todos os momentos, a gente identificar de quem é aquele sofrimento no tratamento. Então, que assim, muitas vezes não é do paciente. Exatamente. Às vezes, esse sofrimento é do paciente ou é do cuidador familiar, né? E acolher esse sofrimento e cuidar desse sofrimento, porque a gente cuida do paciente e cuida de quem cuida. E a gente deve incentivar sempre a pessoa que cuida e relembrá-la, né, da importância do autocuidado, a importância de reconhecer seu limite. Porque se a gente não tá bem e a gente não cuida da gente, não tem como a gente cuidar do outro. Sim. E daí a gente perde a paciência, e daí você fala... Não, tenho que estar lá com a minha mãe, tenho que... Quando tá assim, é melhor não estar. Então, assim, o tempo que você estiver, você esteja presente, você esteja disponível, você esteja ali. Agora, quando existe um estresse do cuidador e passou do seu limite, isso começa a ficar disfuncional. E o paciente vai ter muito prejuízo também, porque ele fica mais agitado, né? Então, assim, é muito importante a gente reconhecer mesmo o limite. Carol e Natália, pensando no processo de envelhecimento que vem aumentando, a expectativa de vida e tudo mais, como que a gente pode fazer essa prevenção e esse acervo cognitivo? E também tem aquela questão das perdas por conta da idade. Como que fica essa conta? Como que fica esse equilíbrio? Pode ir, Natália. Precisamos pensar que precisamos de estímulo cognitivo, para que nós tenhamos reserva cognitiva. A qualquer idade a gente consegue fazer antigamente pensava assim que não aprendíamos coisas novas depois de envelhecimento, né? Sim. E hoje já se provou o contrário. O cérebro ele pode aprender coisas novas enquanto ele está ativo, enquanto ele está vivo, né? Ali. Então, a todo tempo é tempo de aprender coisas novas e ter novas conexões. Então, como terapeuta ocupacional, gosto de colocar os estímulos no dia a dia. Não, né? Precisa ir a um lugar para fazer o estímulo cognitivo de 1 hora. Sim, tem casos que é necessário. Mas, de uma forma geral, para o público geral, como eu estimulo minha cognição? Como eu mantenho, né, minha cognição? Podemos pensar no inverso da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia não veio muito ao favor da estimulação cognitiva. Vamos pensar no GPS. Né? Se precisarmos ir a um lugar que a gente não conhece, a gente conhece os bairros em volta, mas não conhecemos a rua. O que nós 3 fazemos hoje? Colocamos no GPS. Certo? E segue aquela rota. E segue a rota do GPS. A gente nem se preocupa em procurar, né? Em dizer, nossa, mas eu conheço o bairro ali em volta. Deve ser uma rua para cá, ou uma rua, deve ser uma rua por dentro ou uma rua paralela. Deve ser por ali. Não fazemos mais isso, não olhamos o mapa para depois ir.
A gente já coloca direto. E o nosso cérebro, se nós formos a uma rua desconhecida, que conhecemos o entorno, ele já faz uma nova conexão. Já fez uma nova conexão do que precisa. Mercado. Normalmente, a maioria das pessoas estão fazendo mercado, né? Pelo aplicativo. Não tem a busca do alimento, a procura do alimento dentro do mercado. Em que gôndola está, onde é o hortifruti. A gente, com a tecnologia, perdeu um pouco isso. Tudo isso é estímulo cognitivo. Número de telefone, então, nem se fala. Busca na agenda sem nem... Ninguém mais tem. Aquilo de aprender uma coisa nova. Sim. Então, assim, aprender um idioma novo, fazer um caminho diferente. Então, o idoso que não sabe usar o celular. Então, vamos aprender a usar o celular. Então, assim, você estimular o que a pessoa realmente não sabe fazer para você criar novos estímulos. Músicas novas. E o que a gente falou sobre reserva cognitiva, então, assim, ela é fundamental ao longo da nossa vida, para a gente ter várias vias cerebrais, para a gente ter o máximo de reserva possível. Mas isso garante que a gente não vai ter demência, ou que a gente não vai evoluir em algum momento com um quadro neurodegenerativo? Não. Então, a gente sabe que, assim, a partir dos 65 anos, dobra a cada 5 anos a nossa chance de ter demência. 85 já aumenta muito a chance. 90 anos é par ou ímpar. Um vai ter um quadro cognitivo e o outro não vai ter. Mas eu fiz exercício a vida inteira, eu me cuidei, eu me alimentei bem, eu fiz estímulo. Sim, mas isso é uma coisa que vai acontecer, né? E o que é importante? Ter a reserva cognitiva vai fazer com que você demore mais para evoluir o seu quadro cognitivo, para que você tenha menos alterações e intensidades, que a intensidade seja menor. Então, não é que você não vai ter, você vai ter, mas você vai estar melhor, né? Diferente de uma pessoa que não tem uma reserva cognitiva, que é o que a gente vê com pacientes. Quanto menor a escolaridade do paciente, pior é o quadro cognitivo e evolui muito rápido, e alteração de comportamento, e questões das alterações de comportamento são muito evidentes. Agora, quanto maior a sua reserva, menos agressiva, entre aspas, né? Então, assim, porque você vai ter mais reserva e você consegue driblar. Mais disfarçada ela é. E você consegue driblar mesmo, né? Então, o paciente, a gente vê no consultório, às vezes, pacientes que são muito escolarizados, e fala, não, ele consegue realmente driblar. E que bom, né? Porque isso faz com que ele se mantenha autônomo pelo maior tempo possível, né? E a gente saber que quando indicar, no caso de um paciente com um diagnóstico estabelecido, a reabilitação cognitiva, que daí entra o papel do neuropsicólogo em conjunto com o geriatra, de saber, nessas funções executivas, ele tem benefício de ser estimulado, né? Então, assim, pra gente não... Muitas vezes a gente massacra o que ele não tá bom. Então, ele não tá bom em memória, vai lá dar um monte de treino de memória. Essa não é a melhor estratégia. Então, assim, a neuropsicóloga vai ver, isso ele tá bom, então é isso que eu vou treinar. Então, a gente precisa saber para não sair fazendo estímulos aleatórios. É que uma área possa cobrir a outra. Exato. E não criar mais do mesmo dentro, né, do repertório cognitivo desse paciente. E sim otimizar o que ele tem de funcional e de bom. Né? Isso todos os profissionais fazem dentro da sua área, né? O neuropsicólogo capta por essas áreas, o terapeuta ocupacional pela funcionalidade, o que ele está funcionando, fisioterapeuta na área dele. Perfeito. E a gente saber em cada momento, em que momento a gente está da doença, né? Então, assim, tem, como a gente falou já, que em cada profissional vai ser mais ou menos necessário em cada momento, e que as medicações também têm um momento certo delas entrarem, e tem um momento certo, com o evoluir da doença, delas serem retiradas, né? Então, assim, é muito importante a gente conversar essa psicoeducação, né? E essa educação da família em relação à doença. Perfeito, meninas. Nós vamos fazer uma pausa com o nosso patrocinador e voltamos já. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também
em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advpharma.com.br/Geriaderm. Olá pessoal, estamos de volta com a doutora Carolina Belardo, médica geriatra, e Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Meninas, qual é a dica-chave de prevenção do declínio cognitivo? Do mesmo jeito que a gente previne as doenças cardiovasculares e as doenças crônicas, a gente previne demência. Então, a prevenção consiste numa vida saudável, numa vida ativa, um cérebro ativo, ou seja, estímulo cognitivo e sempre aprender coisas novas. Uma dieta saudável, então a dieta Mind é muito conhecida. Atividade física fundamental, lembrar que músculo também é reserva cognitiva para o seu cérebro, né? E as suas conexões, a sua espiritualidade. Então, assim, cuidar da saúde mental faz parte desse processo, bem como o sono. De uma forma integral. Sim, integral. Cuidar da sua saúde como um todo vai prevenir o quadro cognitivo. Natália, como terapeuta ocupacional? Como terapeuta ocupacional e falando da estimulação cognitiva em si mesmo, né? Como a Caê falou, todos esses hábitos de vida saudáveis e dificulte para o seu cérebro. Dificulte as atividades para ele. Dessa forma, vai facilitar lá na frente para que tenha mais habilidades cognitivas e reserva cognitiva. Mas hoje é necessário dificultar para lá na frente facilitar. Perfeito. Meninas, como fazemos para achar vocês? Você atende em consultório, atende a domicílio também, Carol? Sim, eu atendo em consultório e domiciliar. Tem os telefones aqui embaixo. E o meu Instagram pessoal, que é @caebelardo. Natália? O meu contato deve estar passando por aqui, telefone, e o meu Instagram pessoal, natalia.brulo. Perfeito. Meninas, muito obrigado por terem vindo trazer esse assunto que é tão triste, familiar, mas que os familiares podem contar com este apoio, né, para se tornar um caminho mais leve. Sim. Muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos. E pessoal em casa, caso precisem de atendimento domiciliar e tenham cuidadores, entre em contato conosco no Instagram, @edivaldo.toledo, e no WhatsApp 11 9407 5391. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.